quem é contra a pena de morte é contra a Bíblia. Se o sujeito ele se acha mais santo do que Deus, né? Ele acha que ele tem uma alma mais bondosa, mais generosa do que aqueles fulanos que, inspirados por Deus, escreveram a Bíblia, então ele pode ser contra a pena de morte. Quer dizer, a gente pode ser contra a pena de morte, assim, numa coisa prática, mas em princípio, ser contra a pena de morte, em princípio, é absolutamente errado. Uhum. Porque ser contra a pena de morte é você decretar que todo crime de homicídio será pago com uma pena mais leve e mais branda do que o próprio ato do homicídio. Entendi. Você está entendendo? Uhum. Quer dizer, se o sujeito pode matar, mas não pode ser morto, então ele nunca pode pagar uma quantia igual a que ele deve. Então quem é contra a pena de morte é um filho da puta, você está entendendo? É um canalha. É favorável ao homicida. Todo e qualquer sujeito que se opõe em princípio à pena de morte, vamos dizer, está do lado do mal. Então, isso não quer dizer que a gente deva ser a favor da pena de morte sempre, em todas as circunstâncias. Não. Por exemplo, no tempo que tinha a junta militar brasileira, 3 oficiais das Forças Armadas que governaram durante um período quando morreu o Costa Silva ficou doente, né? Uhum. Então veio a ajuda militar e decretaram pena de morte. Eu fui totalmente contra. Por quê? Porque aquilo, vamos dizer, era um oportunismo político, tá certo? Do momento. E falei, não se decide a pena de morte assim. A pena de morte tem que ser decidida por uma questão de princípio e seriamente. Uhum. Tá entendendo? Tendo consciência de toda a gravidade do que você está fazendo. Agora, de repente, você tira do nada da gaveta a lei da pena de morte, né, e impõe a um país sem discussão, sem votação, fala, não, isso não pode ser. Uhum. Eu fui contra naquela ocasião. Mas, em princípio, temos que ser a favor da pena de morte, porque quem prescreveu a pena de morte é o próprio Deus. Tá certo? E isto não apenas na Bíblia, em todos os livros sagrados da humanidade. Certo. Tá entendendo? Então, agora, se alguém acha que ele é mais bonzinho do que Jesus Cristo, Buda, Maomé, Moisés, etc., tudo tá bom, então ele suspende a pena de morte. Isso tudo é hipocrisia. Isso é coisa de bandido, é coisa de mentalidade diabólica que quer se fazer de bonzinho. Essa coisa açucarada, que não quer fazer mal a ninguém, está sempre promovendo o mal. Você tá entendendo? Esse é o famoso appeasement, como chamam os americanos. Quer dizer, você quer apaziguar o bandido, né? O fato é que nós, tradicionalmente na Igreja Católica, sempre admitimos a possibilidade da pena de morte. Isso pode parecer escandaloso para a mentalidade moderna. No entanto, esse é o ensinamento mais tradicional que nós encontramos nos vários catecismos antigos, nos documentos dos papas e até mesmo nos grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que a Bíblia diz da pena de morte. Bem, quando Deus criou um homem inocente e sem conhecimento do bem e do mal. O homem não conseguiu conservar sua inocência e pecou, caiu em pecado. A história você conhece, e isso acarretou uma pena de morte. Morte física e espiritual, além da expulsão da presença de Deus. Como consequência do pecado e da rebelião, todos nascemos mortos espiritualmente e sujeitos também à morte do corpo, além de naturalmente sermos réus do juízo eterno. O Senhor deixou claro em João 3,18 que a condenação é o estado natural e permanente do ser humano. E não como pensam alguns que a condenação é algo que se adquire por não praticar o bem ou por pecar. Não. Ali está muito claro, quem crê nele, quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação já está lá na sua ficha. Depois da queda e da posse da consciência do bem e do mal, o homem preferiu continuar em rebelião contra Deus. Isso é claro, até hoje, né? E aí veio o dilúvio, que foi uma espécie de recomeço. E aí Deus deu a Noé, que era o patriarca de uma nova geração de pessoas, Deus deu a ele a autoridade humana de julgar e condenar os seus semelhantes, inclusive com poder de vida e morte. Veja em Gênesis 9,6, diz que quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Essa autoridade que Deus deu a Noé e aos homens, das autoridades em geral, de derramar o sangue de um homicida, nunca foi revogada.
No Novo Testamento, nós encontramos o Senhor apontando as consequências normais do ato de um homicida. O que um homicida deveria sofrer. O próprio Senhor falou. Quando ele diz assim para Pedro, então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, 52. E o apóstolo Paulo, falando da prerrogativa da autoridade humana que foi instituída por Deus, ele deixa claro a extensão do poder dessa autoridade. Ele fala assim, porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Romanos 3, 4. É importante lembrar que uma espada trazida pela autoridade a qual Paulo está se referindo, não é enfeite, não é para enfeitar, é para matar. É por isso que a ordem de matar o homicida permanece até hoje. É uma ordem dada por Deus. Por Deus. A ordem que Deus deu de condenar à morte o homicida nunca foi revogada. A ideia de que no Brasil ou em outros países não exista a pena de morte é falsa também. Porque a autoridade continua carregando a espada, não é? No caso, hoje, a espada são armas de fogo. E a autoridade utiliza a espada quando necessário. Ou seja, ela aplica a pena de morte. É o caso de um policial que se vê obrigado a eliminar um bandido que está causando perigo à população. Ele tem poder para atirar e matar. Ou ele não levaria o revólver para enfeitar, não é? Levaria um apito, como durante algum tempo os guardas ingleses levavam um apito. À medida que os homens vão diluindo a autoridade divina e o próprio conceito de autoridade humana, toda a sociedade vira um caos, como este caos em que nós nos encontramos hoje. Vira uma situação de anarquia, vira uma situação de frouxidão dos poderes instituídos, ninguém respeita mais a autoridade. Com a autoridade do governo, da polícia, dos pais, dos professores diluída por esses discursos humanistas, discursos de proteção à pessoa humana, coisa assim, que nada mais são do que uma clara rebelião à autoridade maior, que é a autoridade de Deus. Satanás foi o primeiro que contestou a autoridade de Deus no Jardim do Éden. Quando diz lá, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, versículo 1. O que falta então? Falta nós irmos do primeiro livro, Gênesis, até o último livro da Bíblia, Apocalipse, para descobrirmos que serpente é essa, ou que dragão é essa, do versículo, esse que é o versículo que eu citei, que não apenas contesta a autoridade de Deus, mas que enfraquece e destitui as autoridades humanas, simbolizadas pelas estrelas, que ele varre com sua cauda, né, da posição de governo que elas detêm. Está lá em Apocalipse, mais uma vez, capítulo 20, versículo 2, abre aspas, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Portanto, por detrás da ideia da proibição da pena de morte e de qualquer ideia de enfraquecimento das autoridades constituídas, sempre você vai encontrar o próprio diabo.